Olá, Cimecas, tudo bem com vocês? Eu sou Fabiana Caiuca, sou presidente do Cimec aqui de Nova Friburgo, uma iniciativa da Associação Comercial, Industrial e Agrícola aqui de Nova Friburgo. Para você que não conhece o Cimec, é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, e a gente promove muito empreendedorismo e rede de apoio. Vamos lá! Hoje a gente está aqui com a Fernanda Gonçalves, para fazer mais uma gravação de um Cimec Capacita, que são as nossas capacitações online para as nossas Cimecas tão queridas, para que elas possam assistir a qualquer momento, em suas casas, nos poucos momentos de disponibilidade que todas as mulheres têm, não é mesmo? Então, vou começar apresentando aqui a Fernanda, e ela já vai para o conteúdo, que ela tem muito conteúdo, tem um currículo super extenso. Então, vou apresentá-la rapidinho para já passar a palavra para ela. Vamos lá. Fernanda é consultora de RH há mais de 20 anos, atuando em pequenas e médias empresas, é especialista em implantação de setores de RH, liderança, comunicação, NR1, e com uma trajetória dedicada a impulsionar o potencial humano e organizacional, já impactou mais de 140 mil ouvintes através do podcast de liderança em parceria com a UF, centenas de profissionais capacitados em treinamentos, workshops e palestras sobre liderança, comunicação e gestão de equipes. Treina líderes para que eles não apenas cumpram as exigências legais, mas se tornem agentes de mudança, construindo ambientes de trabalho onde a saúde mental e a prosperidade humana caminhem juntos. Então, vocês já viram que Fernanda tem muito conteúdo para passar para vocês. Então, Fê, manda a bala aí. Eu vou sair de cena para que você possa passar o seu conteúdo com o máximo de profundidade aqui para as nossas Cimecas. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua disponibilidade. Fabi, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, tá? E vamos que vamos, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Deixa eu selecionar aqui os slides e vamos começar aqui falando do tema que eu separei para vocês. Tá tudo certo aí, Fabi? Tudo certinho, seu áudio ok e imagem também. Tá ótimo. Então vamos nós. Obrigada, Fabi. Gente, o tema de hoje é Lidere-se com conexão, 3 passos para o sucesso empreendedor. Então, a gente vai falar aqui sobre uma jornada de autoconhecimento e influência para nós, mulheres empreendedoras. Então, enquanto eu falo com vocês, eu também aprendo muito, tá? Espera aí que eu não estou conseguindo passar. Será que eu passo por aqui? Espera aí, gente. Tá passando aí, Fabi? Tá sim, perfeito. Tá ótimo. Então, vamos nós. Bom, aqui minha apresentação, os meus contatos, tá? Depois, quem quiser se conectar comigo, fique muito à vontade. Vou passar aqui já batido para a gente entrar na introdução do nosso tema. Bom, por que liderar-se, né? Com conexão? Vamos pensar um pouco sobre isso? Buscar essa autenticidade nossa. Por muito tempo, nós fomos influenciadas, né, a entrar numa caixinha, caber numa caixinha. Então, a gente muitas vezes abriu mão da nossa essência, que eu entendo que é a nossa autenticidade, para fazer parte de um grupo, para se sentir amada, e assim a vida foi acontecendo. Agora, como a gente está buscando autodesenvolvimento, autoconhecimento, e a gente precisa olhar para a importância da nossa autenticidade, que é o que faz a gente ser diferente. E que eu sei que muitas vezes na nossa vida isso foi ruim. Só que agora isso faz muito sentido, gente, a gente buscar essa autenticidade. Quem é você? Quem é você sem carro? Quem é você sem casa? Quem é você sem família? Quem é você sem mãe, sem pai? Quem é você? Às vezes a gente esquece, né, de olhar e de se perguntar mesmo quem sou eu ou quem estou eu hoje, porque eu penso que a gente está num processo evolutivo. Pensar sobre os nossos valores, sobre qual é o nosso propósito, por quem ou por que a gente faz o que a gente faz. Isso traz, gente, a importância de inspirar a nossa própria vida e traz mais lealdade. As pessoas entendem, né, que a gente está ali por inteiro, que a gente está sendo verdadeiro.
A gente vai falar de uma comunicação eficaz, que é a base para relacionamentos sólidos, para a gente cada vez mais trabalhar o nosso senso de negociação, motivar as pessoas que estão à nossa volta, as parcerias, as equipes. Então, como é que a gente vem comunicando o nosso propósito? Nós temos muitos desafios em comum. Quem nunca aí passou, né, ou ainda passa por sintomas da síndrome da impostora? Aquela que, na verdade, criou uma identidade, mas ela não é aquilo tudo, sabe? Como é que a gente faz para equilibrar a nossa vida pessoal e profissional e juntas construirmos uma rede de apoio, que é o CIMEC, que está aqui sempre nos apoiando nos nossos projetos e processos. E entender que, junto com essa comunicação eficaz, existe a conexão como uma forma de solução para nos fortalecer. Nem toda comunicação a gente se conecta. Então, tem pessoas que muitas vezes comunicam e a gente não consegue se conectar com aquela comunicação. A gente vai falar um pouco sobre isso. Como é que a gente faz esse processo de comunicar com conexão, com intencionalidade? Vamos nós, então? Já dando um spoiler do que vai acontecer aqui, né? Eu vou falar sobre o eu, então a gente vai falar sobre autoliderança. Depois a gente vai expandir isso um pouco mais para o outro, que vai ser empatia, e para fechar, a gente chega lá no nosso pódio, que é o nós, que é essa rede de apoio. Bom, a gente começa falando do primeiro passo, tá? Já vai anotando aí no seu caderno, que é a autoconexão. Então, que é a nossa capacidade de compreender as nossas emoções, pensamentos, valores e motivações. O mundo tem apressado a gente bastante, para a gente não sentir, para a gente viver no automático e perder essa autoconexão. Então, o meu convite nesse primeiro passo é: volte para você. Comece a compreender o que você sente, o que você pensa, quais são os seus valores que a gente falou minutos atrás, o que te motiva, o que dá tesão na sua vida. Isso é muito importante. Se a gente não buscar essa autoconexão e tentar, nesse momento, né, se livrar de tudo que é externo e de que as pessoas tentaram colocar na nossa mente. Mas o que é nosso? Qual é a nossa essência? Por que é importante a gente olhar para isso? Para que a gente possa tomar decisões cada vez mais alinhadas com o nosso desejo, com o que faz sentido para a nossa vida. Para a gente gerenciar esse estresse que o mundo ajuda muito a gente a ter a todo tempo, e a gente ter confiança e clareza para tomar as nossas decisões. Quantas vezes a gente é obrigado a tomar a decisão no susto, correndo, porque alguém está mandando, alguém está falando, decide logo, e a gente não para pensar que muitas vezes aquela decisão ela precisa de mais um tempo para você poder tomá-la. Porque depois que a gente toma uma decisão, a gente precisa, antes de tomar, pensar nas consequências. Então, muitas vezes, a gente é invadido por vozes que fazem pressões para que a gente tome logo essa decisão. E será que precisa ser tomada hoje, agora? Será que a gente não precisa avaliar melhor o cenário? Quando a gente começa a pensar sobre tudo isso, a gente começa a se conectar com a nossa verdade, com os nossos valores. E é fundamental que a gente entenda que quando a gente consegue ter essa autoconexão, a gente começa a ter muito mais facilidade em liderar o nosso negócio, porque a gente tem mais clareza e visão. Essa clareza de quem a gente é, o que a gente quer fazer, o que faz sentido dentro do nosso negócio, por que a gente criou o nosso negócio, o que a gente quer com o nosso negócio a longo prazo, faz com que a gente continue, mesmo apesar dos tombos, apesar de, muitas vezes, parcerias que deixam de fazer sentido, enfim, de traições de negócios, mas mesmo assim a gente persiste, a gente continua, porque a gente tem propósito. Dentro disso, que eu quero trazer para vocês, é que em cada passinho eu vou trazer alguma ação para que vocês possam fazer, sabe? Tomar a ação. A informação, ela vira conhecimento quando eu pratico, quando eu tomo ação. Então, é muito importante que você pause, por favor, esse vídeo
e comece a pensar um pouco sobre isso que eu vou trazer aqui para você. Então, a gente vai desenvolver a sua inteligência emocional e fortalecer o seu eu interior. Quando eu penso em valores e propósito, eu quero que você identifique o que é inegociável para você e como que isso se reflete no seu negócio. Então, o que você não abre mão? Quais são os seus 3 valores fundamentais hoje? Hoje. Eu sei que pode ter um monte, mas quais são? Vou falar do meu rapidamente para te trazer mais clareza. Liberdade, verdade e amorosidade. A gente precisa também identificar quais são as nossas fraquezas e quais são as nossas forças. Então, onde eu brilho? Onde eu dou show, eu tenho facilidade, eu tenho dom. E onde eu preciso de ajuda, eu preciso de desenvolvimento. Se você tiver dúvidas, que às vezes a gente vai para esse lugar, principalmente quando a gente não parou para fazer essas reflexões que eu estou trazendo aqui, né? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto? Quais são os meus valores? O que é negociável para mim? Então, nesse momento, você pode pausar esse vídeo e pedir ajuda para alguém. Poxa, no que eu sou boa? Porque às vezes a gente não reconhece, a gente faz com tanta facilidade que a gente não entende que aquilo é uma força nossa. E também pedir o feedback no que a gente precisa melhorar. Se a gente vai querer melhorar essa habilidade ou se a gente vai se aliar a alguém que possa trazer essa habilidade para o nosso negócio. Aprenda a gerenciar as suas emoções para tomar decisões mais assertivas sobre pressão. Então, quando a gente se conhece, entende os nossos limites, a gente começa a entender quando a gente vai tomar a nossa decisão. Pratique essa auto-observação constante e a meditação para manter o foco. Eu sei que a gente está na correria, que a gente tem várias coisas para fazer ao longo do dia, mas é muito importante a gente parar em algum momento do dia. A gente não escova dente todos os dias, não toma banho, não faz várias coisas repetidas ao longo do dia. Responde o WhatsApp, faz ligações, acessa e-mail, faz reuniões. Por que a gente não pode tirar 5 minutos do nosso tempo para poder se conectar com a nossa verdade, para a gente sentir como está o nosso corpo, como está a nossa mente, e trabalhar também a nossa espiritualidade? Vê se isso faz sentido para você. E aí a gente começa a entrar no segundo passo, porque a verdadeira liderança nasce quando escolhemos compreender antes de julgar e nos conectar antes de nos proteger. Então, por que a gente tem a tendência a ficar muito no nosso quadrado, a ficar dentro da nossa concha? Porque a gente quer se proteger, porque a gente já se machucou, a gente já foi traída. Então, a gente quer se proteger nesse lugar. E, muitas vezes, a gente tem essa questão de ficar julgando antes de entender a situação e de observar simplesmente o fato, sem emoção. Então, o convite agora para esse segundo passo é que a gente pare de construir muros e comece a construir pontes. A empatia é a ponte que transforma diferenças em diálogo, distância em proximidade e conflitos em possibilidade. Vamos falar aqui da conexão empática, nosso segundo passo para você anotar aí. Vamos construir pontes, não muros, a arte de se conectar genuinamente com os outros, sem interesse, sabe? Sendo genuíno na sua conexão. E a gente começa com o primeiro ponto lá, que é a essência da empatia. A capacidade de você se colocar no lugar do outro, compreendendo os seus sentimentos e as suas perspectivas. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu posso sentir ou parte do que ele está sentindo, se eu já passei por aquilo, ou entender o que ele está passando naquele momento. É quando a gente sai da loucura, muitas vezes dessa questão da gente não parar para prestar atenção, às vezes, no olhar, em como a pessoa está vestida naquele dia. A gente consegue, muitas vezes, perceber, né, se a gente trabalha numa empresa, se a gente tem um grupo de colaboradores, de parceiros, se a gente parar para observar, a gente vai conseguir, muito antes daquela pessoa falar sobre o que ela está sentindo,
a gente vai conseguir ter empatia pelo que ela está passando, mesmo sem saber o que ela está passando. Porque a gente consegue perceber no olhar, na roupa, na fala, no tom da voz. Então, essa essência de conexão, que é a empatia, ela é fundamental para as nossas relações. A nossa empatia na comunicação, que vai além do ouvir, eu vou melhorar esse verbo, que é o escutar. Vamos trocar o ouvir por escutar. É entender o que não é dito, as necessidades e preocupações. Então, vamos fazer uma análise aqui. A gente já tem uma dificuldade enorme em escutar quando a pessoa fala, quando o outro fala. Por quê? A gente está preocupado com o boleto que tem que pagar, com o filho que está na escola, com um problema dentro de casa, enfim, com um problema no teu negócio, uma reunião, uma proposta que você tem que enviar, e muitas vezes a gente não se conecta e não escuta o que aquela pessoa está falando para a gente. Imagine escutar o que nem está sendo dito. Então, por isso, a importância da escuta ativa e da observação. Observe, sinta. Se permite estar presente para você poder sentir. E para isso a gente vai ter que fazer o esforço diário de estar presente, sair desse automático. E os benefícios que traz para a gente, porque fortalece o relacionamento com os nossos clientes, parceiros e equipe, gerando lealdade e colaboração. Então, muda completamente a nossa forma, né, de se conectar quando a gente traz essa empatia e essa escuta ativa. E aí, para a gente poder pensar em como a gente vai colocar isso em ação, né, que é a escuta e o diálogo, no mundo em que a gente só vê brigas de poder, quem manda mais, a gente está vendo aí sobre a guerra do Irã, e o que acontece no macro, acontece no micro também. Então, a gente precisa olhar para dentro da nossa casa, a gente precisa olhar para dentro do nosso negócio, se a gente não está fazendo a mesma coisa. Então, quando eu abro o diálogo, escuta, eu crio um ambiente de segurança psicológica. E as pessoas que estão comigo se sentem à vontade, confiantes, para poder falar sobre questões que muitas vezes, numa outra situação, não falaria. Então, escutativa e validação. Ouça com a intenção de entender, não apenas de responder. Prestem atenção, porque a gente ainda tem essa coisa de responder logo, né? Você mal ouviu, escutou o que a pessoa está falando, ou enquanto a pessoa está falando, você já está formulando uma resposta. Você não está verdadeiramente escutando. Valide os sentimentos do outro. Presta atenção no sentimento dos outros para construir uma confiança mútua. Talvez faltem palavras para aquela pessoa falar, expressar o que ela está sentindo, mas podem vir sentimentos que você possa sentir e contribuir para essa escuta ativa e a validação do que essa pessoa está sentindo e está passando nesse momento. A CNV, que é a comunicação não violenta, expressar as nossas necessidades e sentimentos sem culpar terceiros. A gente ainda está no lugar de que eu sinto isso por causa do que essa pessoa fez. Enquanto eu responsabilizar aquela pessoa, enquanto eu terceirizar isso, eu não assumo o que eu estou sentindo de verdade. Porque aquela pessoa pode ter dito alguma coisa que trouxe um gatilho. E por isso eu passei a me sentir daquela forma. Então, quando eu foco em observação, em sentimentos e as minhas necessidades e faço pedidos claros, aí a gente tem que fazer uma outra aula sobre comunicação não violenta para a gente poder trabalhar como é que a gente faz essa comunicação focando em observação, nos sentimentos, nas necessidades e num pedido claro. Quando eu penso em comunicação não violenta, eu vejo que a gente falha muito na observação. A gente não observa o fato, a gente mistura. Depois, a gente não para olhar qual sentimento eu estou sentindo nesse momento. Eu consigo nomear. E a gente precisa aprender que tem muitos sentimentos aí que a gente nem faz ideia. E qual é a necessidade minha que não foi atendida? E qual vai ser o pedido claro que eu vou fazer para essa pessoa? Para que isso não aconteça de novo, para que essa comunicação violenta não aconteça de novo.
Mas isso é papo para uma outra aula, mas é importante vocês terem consciência disso junto comigo. A segurança psicológica. Promova um espaço onde as pessoas se sentem seguras para expressar as suas ideias, assumir os riscos e cometer erros sem medo de punição. Então, a gente precisa olhar para como a gente vem corrigindo os nossos erros. Vamos começar por nós sempre. Quando eu erro, como é que eu me sinto? O que eu começo a pensar sobre mim? Será que eu me puno? Às vezes a gente se pune, né? Então, se eu faço isso comigo, o que será que eu vou fazer com o outro quando o outro errar? Que for meu parceiro, que estiver na minha equipe. Como é que eu trabalho uma cultura onde as pessoas possam errar, as pessoas tenham coragem de dizer que errou, e a gente possa olhar para esse processo, olhar para o que não deu certo, sem ficar apontando o dedo e acusando. A gente aprendeu muito diferente disso, eu sei. Só que está na hora da gente olhar para esse lugar onde a gente precisa promover. De novo, volto a falar com vocês. Vamos começar nas nossas casas, nos nossos lares. Como é que a gente está vendo com os nossos filhos essa questão dos erros? Como é que a gente tem conversado com eles sobre isso? Quando eles erram, qual é a nossa postura? O que a gente faz? A gente senta para conversar? A gente senta para dialogar? A gente senta para entender por que ele errou? Por que isso aconteceu? Ou a gente vai direto para a punição? Às vezes eu vejo muitas empresas falando, né, sobre segurança psicológica, mas na prática isso não existe no ambiente de trabalho. Quando as pessoas erram, elas são automaticamente punidas. E pronto, acabou. E a gente precisa pensar sobre isso, tá? E ver como a gente pode mudar isso dentro dos nossos ambientes, que seja nos nossos lares e nos nossos negócios. E aí a gente caminha para a gente poder olhar para o todo. Chegamos na conexão da gente, enquanto mulheres, enquanto empreendedoras. Essa conexão que é estratégica, porque ela transforma a conexão em resultados, em alinhamento, em colaboração e impacto. A gente vê muito isso no CIMEC, né? A gente tem vontade de ir para os encontros. E isso é importante, isso é estratégico para o nosso negócio, para a visibilidade do nosso negócio, para as pessoas poderem nos conhecer. Então, começa com uma conexão estratégica. O que você tem feito para o seu negócio, né, para ser mais estratégica? Utilizar a conexão e a empatia para construir relacionamentos que impulsionam seus objetivos de negócio de forma intencional. Eu falei no início, se eu não me engano, sobre intencionalidade. Então, a gente tem sido intencional no que a gente está buscando? É o que está fazendo sentido para a gente? Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Não significa que quando é intencional é fácil, é gostosinho. Pode trazer, tá? Aquela sensação de desconforto que você vai ter que vencer, porque é uma questão sua, começa lá no eu, lembra? E aí, para você poder avançar, você vai ter que olhar para as suas questões, como você se comporta. Então, entenda que precisa ter uma questão intencional, mas que não é por você entender que é intencional e por você sentir que você não vai ter as suas travas e as suas dificuldades de avançar. Mas avance. Depois vem o alinhamento, que é garantir que todos os envolvidos estejam na mesma página, trabalhando em conjunto para um objetivo comum e compartilhado. Olha como isso é importante, né? A gente entender o que cada um vai fazer e para que nós nos juntamos. Por que estamos nessa parceria? Isso vale para tudo na vida, gente. Não estou falando só de negócios, não. E muitas vezes a gente se perde nisso. A gente não alinha e aí dá uma confusão de quebra de expectativas que é brutal. Então, o alinhamento é fundamental. E depois o impacto real, que é multiplicar o potencial de crescimento, inovação e alcance do seu negócio através de uma rede sólida e colaborativa. Por quê? Mais pessoas passam a conhecer, passam a utilizar, passam a indicar. E a gente não faz ideia como a gente pode mensurar isso e como que isso é importante para a gente. Porque, às vezes, a gente só precisa, naquele encontro que a gente vai lá no CIMEC,
de encontrar alguém, de ouvir, de escutar uma palavra. Talvez aqui tudo que eu esteja falando, alguma coisa ficou na tua mente aí, está reverberando. E você está falando assim, nossa, eu precisava ouvir isso. Só vim para essa aula hoje para ouvir isso. Pronto, era o recado que eu precisava. A gente precisa se colocar nesses lugares. Precisamos estar cada vez mais unidas. Mulheres que ajudam outras mulheres. Mulheres que levam outras mulheres. Não é mais sobre competição, mas é sobre a gente realmente se reunir, se unir em prol de uma pauta tão importante que somos nós. E pensando em casa, pensando em negócio, pensando no mundo. Chegou a hora, gente. E essa hora é agora, hein? E aí, quando a gente fala de conexão estratégica em ação, e fala da rede de impacto, que a gente é inspirando e construindo o legado que a gente quer deixar para o mundo. Então, o primeiro ponto é definição de expectativas claras. Tem um errinho aí de ortografia, peço desculpas. Comunique as metas que você tem. Fernanda, mas eu trabalho sozinha, eu vou comunicar com quem? Com o teu parceiro, com a tua parceira. Por quê? Vai influenciar nas suas atividades de casa. Vai influenciar em tudo. Você tem um negócio, você tem um lar para tomar conta, você tem uma família. Então, quando você comunica as suas metas e você começa a entender os papéis, as responsabilidades, como que cada um pode ajudar dentro desse contexto, fica muito mais fácil para todo mundo. Porque a gente tem ainda a mania de querer carregar tudo nas costas. Ah, mas eu que escolhi trabalhar, Fernanda. Eu que escolhi abrir minha empresa. Ok, são escolhas, que bom. Mas não significa que tem que ser duro, que tem que ser árduo, sabe? Que tem que ser difícil. Às vezes, a sua filha, o seu filho em casa pode te ajudar em várias coisas que você está se sobrecarregando, que vai te dar mais tempo para o teu negócio, por exemplo, ou para a tua casa, para a tua família. Redes de apoio e mentoria. Falar sobre isso, às vezes eu brinco assim, falar sobre isso é muito fácil para mim, porque eu sempre fiz mentoria. Confesso que recentemente eu tenho buscado rede de apoio. O CIMEC é, para mim, um lugar onde eu sempre fui muito bem recebida. Todo mundo que está lá está sempre de alto astral, a gente conversando, trocando, falando sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia. E eu me encontrei no CIMEC, tá? Eu só tenho elogios para fazer. Eu vivo falando para as minhas outras amigas empreendedoras para participarem, que elas precisam. Então, a gente precisa encontrar esse lugar que a gente consegue se sentir pertencente, sabe? É isso. Isso é fundamental. E, claro, buscar mentoria, buscar conhecimento. Eu acredito que o nosso negócio evolui à medida que a gente evolui, que a gente se desenvolve. Não tem como o negócio se desenvolver se a gente não se autodesenvolve. Eu não acredito nisso. Então, eu acredito eu me desenvolvo, eu me autodesenvolvo e automaticamente o meu negócio também se desenvolve. E liderança e impacto positivo. Seja um exemplo para a sua equipe, para os seus parceiros, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Compartilhe a sua visão, motive as pessoas ao seu redor e celebre cada conquista, coletiva ou individual. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês, e digo para vocês dizendo para mim. Muitas vezes a gente fica lá pensando muito sobre as nossas perdas, os nossos erros, e a gente esquece de olhar para as nossas vitórias, tudo que a gente já conquistou ao longo da vida, tudo que a gente já avançou. E a gente esquece, sabe o que? De celebrar. É como se a gente tivesse obrigação de ter feito daquilo ter dado certo. A gente precisa parar com isso, a gente precisa aprender a celebrar as nossas, das pequenas vitórias às maiores. Então, recapitulando aqui, porque o tempo da Fê, você caiu. Caiu. Recapitulando, volta dessa parte. Recapitulando. Então, peraí. Não tem problema não, que depois a Aline corta, tá? Tá. Sinto muito, hein, Aline? Trabalho para a Aline. Recapitulando,
aqui os nossos desafios, os nossos passos, para a gente fazer com que essa aula aconteça na prática, tá? Então, primeiro, a nossa autoconexão, que é a nossa base de tudo. Então, conheça, passe a compreender os seus valores, entender quais são os seus valores, gerencie as suas emoções, para que você possa liderar com um propósito inabalável, porque a gente vai ter muito desafio. Todo mundo aqui tem. Não é só você que está me ouvindo, eu tenho, Fabi tem, todo mundo tem. Então, quanto mais a gente consegue gerenciar essas emoções nos nossos desafios, a gente tem uma capacidade de poder realmente ir para um lugar onde a gente consegue ter paz e plenitude para tomar as decisões que são importantes. O segundo passo é a conexão empática, que é aquilo que a gente falou. Vamos construir pontes. Vamos poder, de fato, parar o nosso tempo para fazer uma escutativa sobre o que os nossos clientes estão trazendo, os nossos parceiros, a nossa família. Vamos criar esse ambiente de segurança psicológica para que a gente possa avançar nas nossas relações. E para fechar, a conexão estratégica, o terceiro passo, que é transformar os nossos relacionamentos em resultados, alinhando expectativas e construindo redes de impacto. Então, eu sei que a gente nem sempre a gente consegue estar em todos os encontros das CIMECAs, mas procurar estar sempre ativa, entendendo o que está acontecendo nessa rede, como que você pode colaborar, sabe? E eu acho que isso que é importante. Às vezes a gente pensa assim, eu nem vou mais, porque tem um tempão que eu não vou. Não, a gente está lá esperando por vocês. Acontece mesmo. Mas entenda que a sua presença, estar ali conosco, isso é super importante. Manter essa rede viva. Entender que a gente precisa colocar intencionalidade nisso. E seu desafio prático é: escolha um desses 3 passos e já aplique uma ferramenta prática essa semana na sua vida, no seu negócio. Observe o que mudou depois que você passou a aplicar, o que está acontecendo. Gente, eu vou falar para vocês de um só. 5 minutos por dia de interação com você, de você parar, para você sentir, que seja através de uma oração, que seja através de uma meditação, da forma que você achar melhor, em silêncio. Isso vai trazer mudanças incríveis na sua vida. São só 5 minutos diários. Só que a gente precisa ter a coragem de tomar essa decisão e todos os dias praticar. E aí, gente, para fechar, né, eu quero deixar aí os meus contatos novamente, o meu WhatsApp, o meu Instagram e o podcast sobre liderança em parceria com a UF. Já são mais de 300 e sei lá quantos episódios no ar. E é um filho que eu amo demais, esse podcast. Falo com muita amorosidade. Foi muito difícil iniciar, mas virou uma cachaça e agora eu não consigo mais largar. E tem sido um presente poder levar a minha voz para tantas pessoas nesse movimento aí através da UF. E é isso. Inspire, colabore, construa o seu legado. Eu estou aí para poder te dar a mão aí e a gente passar por isso juntas, né, Fabi? Eu queria, Fabi, antes de finalizar, falar que eu tenho um presentinho para quem quiser, quem tiver, né? Quem foi até o final, tem aquela história que a pessoa então, para quem chegou até o final dessa aula, passa o WhatsApp para mim, manda assim, degustação de assinatura vibracional. É uma pequena degustação que vai trazer para você que está pedindo um pouquinho de autoconhecimento sobre o dia que você nasceu e a influência que tem isso na sua vida. Então, só me mandar e você vai receber esse presentinho gratuito aí no seu WhatsApp. Perfeito, Fê. Muito obrigada pela aula. Tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres e elas vão curtir muito. Tem que fazer o desafio prático, colocar em prática. E deixo mais um desafio aqui: fazer o desafio e te marcar. Se fizerem, né? No Instagram. Pois excelente. Quando a gente começar a divulgação desse vídeo, a gente coloca lá para elas que tem um desafio ao final e tem um presentinho para elas também. Obrigada, Fê, mais uma vez. E agora ao infinito e além, não é mesmo? Beijo. Beijo, tá? Obrigada. Um abraço. Tchau.